Salve aí, corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos o Programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Cara, hoje eu vou te falar sobre esse cara aqui, esse aqui é o Boston 11 da Adidas. É o seguinte, cara, o Boston, quando ele nasceu, né, lá nos anos 2000, ele era um tênis de performance, mas um pouquinho mais robusto do que era o Adios. O Adios era o tênis feito para o seu dia de prova, né, para os seus dias de competição, e o Boston tinha um pouquinho mais de estrutura. Cara, com as reformulações nesse universo de calçado, né, tudo mudou no universo de calçado, os stack highs aumentaram, né, os calçados tiveram novos materiais e placas de carbono, etc. A Adidas, cara, fez algo que é muito interessante, ela conseguiu manter o DNA de seus calçados mesmo com todas essas modificações. Então, se você pega o Adios, ele continua sendo um tênis um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais fino, um pouquinho mais leve que o Boston. Só que hoje a gente tem o Adios Pro, né? Então o Boston 11, e assim como era o 10, aliás os dois tênis mudaram muito pouco, eu trouxe aqui o Boston 10 para te mostrar. Ele continua sendo um daily trainer para você executar os seus treinos de qualidade, e o Adios Pro é o tênis do seu dia de prova, certo? Bom, então isso encaixa o Boston naquela categoria de daily trainers com placa, porque sim, ele tem uma placa. Não é uma placa de carbono tradicional, são os Energy Rods, né, que são aqueles elementos que imitam ali os ossos dos dedos do pé, e no caso do Boston eles são feitos em fibra de vidro, não é de carbono. Beleza? Mas o tênis é muito bacana e eu vou te falar já, ó. Esse tênis, para mim, é o tênis mais bonito que eu testei em 2023. Então não sai daí, está começando mais um quadro Testamos. Hoje vamos falar de um clássico, cara. O Boston é um clássico. Adidas Boston 11. Antes de eu ir para a aproximada, deixa eu te falar desse cara aqui, ó. Esse aqui é o Boston 10, né? Esse é o Boston 10 da Maratona de Boston, velho. Esse tênis eu comprei, cara, quando eu fui correr a Maratona de Boston no ano passado. E até hoje eu não usei. E sabe quando eu vou usar esse tênis? Nunca! Vamos lá falar do Boston 11. Vamos lá, vamos na aproximada, né? Você já tá vendo, ó. Aqui na nossa câmera aproximada, você já tá vendo, esse aqui é o Boston 11. É um tênis que trabalha com mesh, tá? É um mesh bem sensível, bem delicado, de única camada, tá? Bem respirável, e ele tem toda a amarração do cabedal, né? Todo o sistema de fusão do cabedal é feito nesse material aqui, que parece uma camurça, mas não é uma camurça padrão, cara. Se eu tivesse que descrever para você esse material, tudo que é verde aqui, ó, se eu tivesse que descrever esse material, eu te falaria que é uma camurça com lã. Aí você vai falar, puto, o tênis esquenta pra caramba. Não, não esquenta, tá? É que é difícil te descrever, eu nunca tinha visto esse tipo de material. Ao mesmo tempo que ele mantém o DNA, né, dessas sobreposições de tecido, né, que você tem desde o Adios e do Boston, lá dos anos 2000, né, esses materiais imitando camurça, você tem uma amarração que deixa o tênis muito bonita, cara. Né, um fechamento de calçado muito bonito. Aqui na linha dos ilhosos, que não são ilhosos, são perfuros, é o mesmo material, 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos, mais o furo extra, e ele, assim como no Adios Pro, tem aquela linguetinha que você consegue dobrar. Achei muito bonito esse tênis, cara, muito bonito mesmo. Bom, o colar é bem fininho, ele tem um preenchimento de espuma dos dois lados, tá? Aqui e aqui, bem parecido com o Adios Pro, tá? O clipe de contraforte é interno, e aqui atrás ele tem um material fusionado. Aqui o verde que você está vendo aqui, onde está escrito Adidas Boston 11, aqui não é já aquela camurça com lã, é um material fusionado sintético, tá? Lembrando a você que este tênis é a versão Nova York, tá? Do Boston 11. E é legal, eu vou te mostrar a palmilha dele. Adidas Runners, tá vendo? Adidas Runners New York City, Bronx, Queens, Manhattan, Brooklyn e Staten Island, que são 5 boroughs de Nova York. Esses aqui são 5 boroughs, Zaca, você sabe? 5 bairros. 5 bairros de Nova York, exatamente. Tá bem, Zaca? Tá bem. Muito bom. Muito bom. Bom, para acabar o cabedal, a língua é aquela língua em formato de tripinha, mas ela tem um preenchimento de espuma aqui no meio que ajuda a te dar mais conforto interno do pé. E ela é totalmente atachada às laterais do calçado. Não é difícil de calçar o Boston 11, tá, cara? Tem calçados da Adidas que são mais difíceis de calçar.
Mas eu gostei muito desse tênis, muito, muito, muito. Tô apaixonado, na verdade, por ele. Tô apaixonado. E depois que eu usar bastante ele para correr, eu vou usar bastante ele para sair, porque ele é muito, muito bonito. Bom, eu vou mostrar o Boston 10 para você ver as modificações que são basicamente de cabedal. Você tá vendo? Ó, ele continua com aquela com o material que é o DNA, né, rústico aqui na parte de fora, só que mudou a geometria do material, né? Agora ele tem dois biquinhos aqui. O mesh mudou também, é um mesh muito mais respirável no modelo novo. A língua é a mesma coisa, não mudou nada. E aqui na parte de trás, como você pode ver, ele ganhou a linguetinha do Adios Pro 3, enquanto no Boston 10 ele não tinha a linguetinha, ele tinha um colar com muito mais material. Muito, muito mais material mesmo, ó. E olha a diferença para o novo, ó. Muito bem, vamos então falar de entressola, porque a entressola do Boston 11, assim como era no 10, é uma junção de dois materiais. Ele trabalha com Light Strike nessa parte aqui que é branca e com Light Strike Pro na parte que é creme. Vou mostrar de perto para você ver, fica mais fácil. Então, ó, tudo que é aqui na parte de cima é Light Strike Pro, tá? Que é o mesmo material do Adios Pro 3. E tudo que é branco é o Light Strike padrão, né, que você encontra em outros modelos, no RC, na linha RC você encontra, no Adios você encontra. Agora, o Boston tem a junção dos dois elementos. O que é legal da junção dos dois elementos? Quando você tem dois materiais, né, você tem uma interação entre esses dois materiais e o tênis fica mais confortável. Entre os dois materiais, aqui no Boston 11, existem os Energy Rods, que vazam aqui embaixo, você consegue ver, ó, essas hastes vermelhas, que imitam os metatarsos do pé humano, mas no caso do Boston são feitos em fibra de vidro, enquanto no Adios Pro 3 são feitos em carbono. Bom, esse tênis tem 303 gramas aqui no modelo 42, mas a sensação de corrida dele é que você está correndo com um calçado de 280, 270, tá? Muito por conta do material de entressola, que é o Light Strike Pro, e também dos Energy Rods. O que faz desse tênis, para mim, um tênis perfeito para ser um daily trainer. Você fazer vários tipos de treino, super versátil, tá? E ao contrário do que eu ouvi muita gente falando, cara, esse tênis, você pode correr uma maratona com ele amanhã, se você quiser. Facílimo, bem estruturado, bem ventilado, super competente na entressola e com placa, né, que não é a placa padrão, são os Energy Rods, mas com placa, então você vai ter o retorno de energia que você busca, certo? Vamos para o solado. Você já está vendo aqui, ó, o solado do Boston, 4 placas, tá, de borracha injetada da Continental, beleza? No meio vaza o Light Strike e vazam também os Energy Rods. A aderência do tênis é muito legal, tá? Muito legal. Corri com ele na chuva, muito bacana. Eu acho que tem material demais aqui embaixo. Podia ter menos. Eles podiam fazer alguns cortes e deixar vazar mais o Light Strike, que é um material resistente. Você teria um tênis um pouquinho mais leve. Mas como eu te falei, o peso não me incomodou. Beleza? Ficou claro? Ó, só mais uma coisa. A forma do tênis é média. Eu estou usando o mesmo número, tá? Se você está acostumado a usar um número maior, vai no número maior. Mas se você não está acostumado, não precisa. Pode ir no seu número, que ele é legal demais a forma dele. Beleza? Então vamos aos pontos negativos e positivos do Boston 11. Bom, ponto negativo, cara, mudou pouco, né? Mudou pouco. Alguns detalhes de cabedal, né? Alguma coisa no material de cabedal. Mas a estrutura em si, né? A estrutura em si, em dois materiais de entressola com os Energy Rods no meio, mudou pouco. Isso para mim é negativo. Eu acho que é legal quando o tênis vai se aperfeiçoando, tá? E tem muita gente que acha o Boston um pouco firme demais, né? No caso de você achar o Boston firme demais, aí o Adios Pro vai ser um tênis com mais expressividade e mais airada a entressola também, tá? Mas é mais caro também. Aí é aquela bica, tá? Bom, esse tênis foi lançado a R$ 1.300, o que seria um ponto negativo, porque Daily Trainer, mesmo com placa, para você fazer seus treinos todo dia, até R$ 1.000, 1.100 no máximo, na minha concepção. Mas eu vou te dizer que hoje você vai pagar, nessa semana, na Adidas, R$ 799, tá? E na Centauro ele está por R$ 959. Ou seja, vou te dar 2 cupons aqui na descrição para você ser feliz. Bom, o ponto negativo mudou pouco. E o ponto positivo? Cara, é um daily trainer fantástico esse tênis. Super versátil, dá para você fazer vários tipos de treino. Dá para fazer treino de tiro? Dá, apesar do peso. Dá para você fazer treino longo, treino de qualidade. Dá para você fazer o que você quiser com esse tênis. Então é muito versátil. O segundo ponto positivo, e aí vou levar em conta os cupons que a gente acabou de te dar. Um tênis desse gabarito da prateleira Prime por R$ 799 é bem legal. Bem legal mesmo, tá? O Zaka foi semana passada lá na fábrica da Olímpicos e mostrou, né, como que é a fábrica uma fábrica de tênis. Se você não assistiu, assista, vou botar o link aqui na descrição do vídeo dele. E eu teve um comentário de um dos viewers lá embaixo que falou o seguinte: cara, a gente quer demais, né?
Porque uma fábrica desse tamanho, com tanta gente envolvida, com tanto processo produtivo, sem falar no processo de desenvolvimento do tênis, sem falar nos materiais que são super tecnológicos, você querer que um tênis custe 300 conto é bizarro. Não dá, é impossível. Envolve muita gente trabalhando ali. Famílias e famílias e famílias que são sustentadas com essa grana, cara. Então, assim, lá na gringa, acabei de voltar de Tóquio. Lá na gringa, todos os tênis custam $150. Tá? Converta isso para o real. Só na conversão, sem pensar nos impostos, sem pensar no custo Brasil, só na conversão você já teria aí um calçado que ia custar um barão, né? 900 pau, 850 pau. Tá? Então, 799 para um tênis importado, um tênis feito lá fora, de materiais prime, de materiais altamente tecnológico e um puta tênis como esse que vai te durar aí 800, 900 km, eu acho um excelente preço. Pode me criticar se você não achar. Recapitulando para você, esse aqui é o Boston 11, 303 gramas, modelo 42. Eles têm 8,5 mm de drop. Ele tem 39,5 atrás, 31 na frente. É um tênis para quem tem pisada neutra e custa hoje R$ 799 lá na Adidas. Vou deixar o link aqui embaixo. Fechou? E tá ali, cupom, tá tudo lá. Vai ser feliz, velho. A gente se vê semana que vem. Abraço pra você, até lá.